Olá, crianças, tudo bem? Hoje nós vamos dar início ao livro volume 2, tá? Em língua portuguesa. Na aula de hoje nós vamos passar por dois tópicos, infográfico e pronomes pessoais. Para a aula de hoje você vai precisar do livro integrado, lápis com borracha, ponta bem feitinha para a caligrafia ficar bem legal e um caderno. É sempre bom ter um caderno por perto para você anotar alguma coisa que você considere importante. Viu? Achou importante? Dá uma pausa no vídeo, anota no caderno, que fica mais fácil de procurar, tá? De encontrar depois para estudar. Então, eu vou dar um tempo para você ir lá pegar o seu material, organizar direitinho em uma mesa para você acompanhar a nossa aula, tá? Na aula de hoje, já pegaram o material, né? Então, na aula de hoje, nós vamos dar início aqui ao capítulo 4. No livro 1, nós vimos capítulo 1, 2 e 3. No livro 2, a gente vai iniciar aqui no capítulo 4, que traz como tema, a água está em tudo. Como assim? Nós vamos ver, o planeta Terra também é chamado de planeta azul. Você sabia? Você sabe por quê? Então, o nosso planeta, ele visto de longe, olha aqui o nosso planeta. Ó, planeta Terra. Ele visto de longe, ele é assim. Grande parte dele é azul. Por quê? Porque nós temos muita água, né? Então, o nosso planeta Terra também é conhecido como planeta azul, porque a sua superfície vista de longe tem bastante partes azuis. Passou página. Então, ele ainda diz aqui. Neste capítulo, você descobrirá como a água está em todos os lugares, até mesmo na poesia. Virou. Nós temos aqui um diga aí. O que é isso? São questões para a gente conversar, tá? Nós vamos debater, não vamos escrever, vamos só conversar. Nós temos aqui duas crianças brincando em um rio, não é isso? Eles estão utilizando o que para brincar aqui? Estão utilizando a água. Atividade 1 pergunta, na imagem, que recurso natural as crianças estão usando para se divertirem? Que são recursos naturais, vamos lembrar? É aquilo que a natureza nos oferece, não é isso? Então, aqui nessa imagem, essas duas crianças que estão brincando, qual recurso natural eles estão usando para se divertir? Isso, muito bem, a água, não é? Que a natureza nos oferece. 2. Em que outras atividades do dia a dia usamos esse recurso? Vamos pensar um pouco? A água, nós utilizamos ela para quê? Para beber, muito bem. Para banhar, para fazer os nossos alimentos, né? Para cozinhar os nossos alimentos, para lavar a roupa, para limpar a casa, para muitas coisas, né? A água está presente no nosso dia a dia, certinho. Atividade 4. Você acha que a água de que os seres humanos necessitam para viver é um recurso infinito? Ou seja, você acha que ela não se acaba? Ela não pode se acabar nunca? Ela vai estar sempre lá? Não, né? A gente tem visto aí que o nosso planeta está pedindo socorro, está pedindo ajuda, exatamente por isso, porque o ser humano, ele polui, ele só usa, ele não repõe. Então, a gente tem que cuidar para que a gente tenha ela sempre, tá bom? 5. O que você faz para economizar água? Isso é bem importante e é bom a gente parar para pensar e mudar os nossos hábitos, se for o caso. Quando você vai escovar, como você faz? O certo é você abre a torneira, molha a escova, fecha a torneira, vai, escova direitinho, só na hora de tirar o creme dental que você abre a torneira. Mas tem gente que não faz assim. Tem gente que abre a torneira e deixa lá, derramando água, tá aqui escovando, olhando pro espelho e a torneira derramando água. A mesma coisa durante o banho, né? Tá lá no banho e tá saboando, tá esfregando o corpo, o chuveiro derramando água sem necessidade nenhuma. Então, nós vamos evitar esse tipo de hábito, vamos economizar o máximo que a gente puder para que ela não se acabe nunca, porque nós estamos vendo aqui que ela é um recurso essencial, ela está em tudo que a gente faz, não é mesmo? Então, vamos lá dar início. Como eu já falei, na aula de hoje nós vamos passar por dois tópicos, né? Que é o infográfico e os pronomes pessoais. Na página 7, a gente começa com o infográfico. Só que aqui nós vamos pular lá para a página 9. Por quê? Porque nós vamos primeiro saber o que é um infográfico, como ele é produzido, quem produz
produz para depois a gente interpretar o infográfico, certo? Então, coloca aí na página 9, tá bom? O infográfico é um gênero textual que organiza e expõe informações usando palavras e imagens. Geralmente apresenta dados numéricos a respeito de algum assunto, podendo haver esquemas, gráficos e ilustrações explicativas. Agora vamos voltar na página 7 para a gente ver aquele infográfico que o livro traz. O primeiro, né? Ele traz aqui tudo que diz lá no quadrinho amarelo. Ele traz textos curtos e objetivos. Ele traz bastante ilustrações para a gente entender o texto. Que ilustrações são essas? São ilustrações aleatórias? Eu posso colocar qualquer ilustração? Não, né? Claro que não. Se o texto está falando de água, a gente percebe aqui que a gente tem um copo com água, a gente tem um planeta que é chamado de planeta azul, porque a superfície é coberta, na sua grande maioria, por água. Então, aqui, ele traz as ilustrações, né? E as informações ao lado. Nessas informações constam números, né? Que são estatísticas, tem porcentagens. Voltando lá no quadrinho amarelo, que como a tia já falou, é um quadro bem importante. Toda vez que vier esses quadrinhos amarelos, você tem que dar bastante atenção, porque nesses quadrinhos está o resumo do conteúdo. Aquilo que você precisa aprender para depois realizar as atividades. Continuando ele aqui. Como as informações escritas são curtas e objetivas e são acompanhadas de imagens, elas em geral são facilmente identificadas pelo leitor. As informações dos infográficos podem ser textos autônomos ou podem também ser complementares a outros, como reportagens ou textos de divulgação científica. Vocês já devem ter observado que no livro de vocês tem agora esses QR Code, certo? Tia, para que é isso? Eu acredito que foi dito para vocês no início do ano, mas a tia vai repetir, porque eu queria muito que vocês usassem isso. Vocês vão baixar no celular de vocês, ou no celular do papai ou da mamãe, um leitor de QR Code da Positivo. Que leitor é esse? É o RA. A tia vai colocar no vídeo do ladinho a tela desse aplicativo, tá? Porque tem que ser o aplicativo da Positivo para poder ler esses códigos aqui, tá bom? Então, assim, quando você baixar o seu código, a gente volta para ler esse aqui e vocês vão ver que são informações importantíssimas sobre o infográfico, tá bom? Então, no meu celular já tá baixo, eu direciono aqui, ele leu esse código aqui e aparece essa telinha que a gente vai ver agora. Então, quando eu direcionei o meu RA lá no código, aparece essa tela aqui no meu celular, que traz aqui os profissionais que produzem o infográfico. Nós temos 5 profissionais, vamos ver a responsabilidade de cada um deles. Profissional 1 é o jornalista. Ele é responsável pelas pesquisas e pelos textos que constam no infográfico. Também entrevista especialistas caso haja necessidade. Esse é o profissional 1. Profissional 2. O profissional 2 é o iconógrafo. Ele é responsável por a pesquisa ou encomenda as fotos necessárias ao infográfico. Esse profissional aqui, ele vai buscar as fotos relacionadas ao tema tratado no infográfico. Vamos para o profissional 3. Profissional 3 é o infografista, é o especialista na criação de infográficos. Ele participa de todas as etapas do infográfico, desde a concepção até a finalização. Quando na equipe não há um infografista, o jornalista ou outra pessoa da equipe assume essa responsabilidade. Profissional 3. Vamos para o profissional 4. O profissional 4 é o ilustrador, que a gente já ouviu falar em outros gêneros textuais. O que o ilustrador faz? Ele faz as ilustrações para a composição do infográfico, seguindo a orientação do infografista. O infografista sabe do que se trata e encomenda as ilustrações. Profissional 5.
Profissional 5 é o designer. O que seria o designer? O designer ele distribui todo o conteúdo, ou seja, as ilustrações, os textos. Ele distribui todo o conteúdo na página de forma organizada e harmoniosa, de acordo com as orientações que recebe. Então, aqui nós temos todos os profissionais que produzem o infográfico e a responsabilidade de cada um deles. Viu como o nosso RA, leitor de código, é muito legal? Então, você vai baixar para você conseguir acompanhar direitinho, tá bom? Depois que a gente viu aqui o que é um infográfico, vimos no RA quais são os profissionais que produzem o infográfico e a responsabilidade de cada um, agora sim nós vamos para a atividade, tá? Então, você vai voltar para a página 7, que nós temos aqui o primeiro infográfico deste capítulo. Você vai ler todo esse infográfico, ver todas as informações que estão contidas nele. Aí você vai resolver a atividade da página 8 e também da página 9, tá bom? Vou dar um tempo para você fazer isso. Depois você volta para a gente passar para o próximo tópico, que são pronomes pessoais. Responderam lá sobre o infográfico? Depois a tia vai mandar o vídeo de correção, como sempre, tá? Então, nós vamos agora para o próximo tópico, que são pronomes pessoais. Está na página 10 do livro integrado. Continuando, certinho? Os pronomes pessoais, que primeiro nós vamos saber o que são pronomes. Pronomes são aqueles que substituem os nomes, né? São palavrinhas que vieram para substituir os nomes. Por exemplo, dá um exemplo aqui. Nina e Pandora foram passear. Eu posso dizer essa frase dessa maneira, usando os dois nomes. No caso dos meus animais de estimação, Nina e Pandora foram passear. Mas eu posso também dizer essa frase, substituindo os nomes por pronomes. Elas foram passear. Ao invés de eu usar dois nomes próprios, no caso, dois substantivos próprios, Nina e Pandora, eu uso o pronome elas. Elas foram passear. Então, pronomes são as palavrinhas que substituem os nomes. Essa substituição ela pode ser feita para dar coesão ao texto, ou seja, para diminuir aquelas repetições, nos auxiliar na hora para diminuir as repetições nos textos e para que o texto fique mais harmonioso, né? Fique coeso. Então, nós vamos ver aqui. Os pronomes pessoais são eu, tu, ele, nós, vós, eles. Eu, tu, ele, singular. Nós, vós, eles, plural. Certinho? Então, aqui no livro de vocês, na página 10, ele fala o seguinte. A palavra eles é exemplo de pronome pessoal. Pronomes pessoais são palavras que têm a função de substituir nomes ou substantivo. Eles são empregados para se referirem às três pessoas do discurso. Quais são essas três pessoas do discurso? Vamos lá? É o falante, é uma pessoa do discurso. A segunda pessoa do discurso é o ouvinte, com quem se fala. E a terceira pessoa do discurso é o assunto, o falante, eu, né? Eu sou o falante. O ouvinte, tu é o ouvinte. E a pessoa de quem se fala, o assunto, é a terceira pessoa, que pode ser ele. No livro de vocês, aqui na página 10, nós temos exemplos disso. Acompanhe aí no livro que a tia vai ler aqui, tá bom? Diz assim, primeira pessoa é o falante. E aí, como exemplo, ele traz aqui. Eu tenho 1000 motivos para não querer ser um cachorro. Eu é quem fala, não é isso? Tá aqui, ó, no livro de vocês, página 10, tá aqui. Eu é quem fala, primeira pessoa. Segunda pessoa é o ouvinte, que diz assim, tu estás cansado? Tá perguntando, tu estás cansado? Estou conversando com alguém, né? Então, esse alguém com quem eu converso é o ouvinte. Segunda pessoa, ainda do singular. Terceira pessoa é o assunto. Diz assim, ele é um cachorro. Ele é um cachorro. Estou falando de um cachorro. Então, o cachorro é o meu assunto, é a terceira pessoa.
pessoa, o falante, pode ser eu, se é singular, mas pode também ser nós. Nós também é primeira pessoa, só que primeira pessoa do plural. Então, vamos lá. O falante, ele pode ser o eu, não é isso? Primeira pessoa do singular, mas ele também pode ser o nós, primeira pessoa do plural, certo? O ouvinte, ele pode ser tu, segunda pessoa do singular, mas também pode ser vós, segunda pessoa do plural. E o assunto pode ser ele, que é a terceira pessoa do singular, mas também podem ser eles, que é a terceira pessoa do plural. Lembrando que esse ele pode ser ela, é ele ou ela, e esse eles também pode ser elas. Aí ficariam eles ou elas. Entendido? Então, depois que nós vimos esse quadrinho colorido, um daqueles quadrinhos que a tia disse para ter bastante atenção, estudar ele, passamos aqui para a página 11, que dá a continuação ainda no quadrinho colorido. Aqui na página 11, ele vai trazer exatamente esse esquema aqui que a tia já colocou para vocês no quadro. Aqui, ó. Singular, primeira pessoa, eu, segunda pessoa, tu, terceira pessoa, ele ou ela. Exatamente como a tia falou aqui. E plural, primeira pessoa, nós, segunda pessoa, vós, e terceira pessoa, eles ou elas. Igual a tia colocou aqui, tá bom? Então, assim, depois que você entendeu isso aqui, o quadrinho amarelo da página 10 e o quadrinho amarelo da página 11, que a tia acabou de explicar. Tem dúvida? Volta o vídeo, assiste novamente, tá bom? Depois disso, você vai resolver as atividades da página 10, que traz aqui a atividade 1, uma tirinha bem legal. Você vai ler a tirinha e responder A, B e C. Na página 11, você vai dar continuidade na atividade, respondendo a atividade 2 e 3, tá bom? E por hoje a gente fica aqui. Na próxima aula nós vamos continuar esses mesmos temas, mas no caderno de atividade. Tchau!